Se alguém precisar de mim, estarei na fazenda da Dona Carmen até domingo. Essas foram as últimas palavras que Lúcia Fernandes dirigiu à recepcionista do Hospital Municipal de Cáceres, numa tarde abafada de setembro de 1984. O uniforme branco estava impecável, como sempre. O cabelo castanho preso num coque perfeito. Aos 27 anos, ela era conhecida por toda a cidade como a enfermeira que nunca recusava um plantão extra, que chegava mais cedo e saía por último. Naquela sexta-feira, o calor do Mato Grosso parecia mais intenso que de costume. As janelas do hospital permaneciam abertas, mas nem o vento trazia alívio. Do lado de fora, Cáceres fervilhava com as discussões políticas que dominavam o país. O fim da ditadura militar estava próximo, e até nas conversas de corredor do hospital se falava sobre as mudanças que estavam por vir. Lúcia guardou o estetoscópio na bolsa de couro marrom que sempre carregava e despediu-se dos colegas. Caminhava com passos firmes pela rua Coronel José Dulce, cumprimentando conhecidos que encontrava pelo caminho. A cidade pequena tinha essa característica. Todos se conheciam, todos sabiam da rotina uns dos outros. Em casa, na modesta residência de madeira onde morava sozinha desde a morte da mãe 2 anos antes, Lúcia trocou o uniforme por uma blusa florida e uma saia de algodão. Pegou algumas roupas para o fim de semana e colocou na mesma bolsa de couro. Segundo contaria depois a vizinha, Dona Sebastiana, ela parecia animada, diferente dos últimos meses em que andava mais calada. Por volta das 5 da tarde, Lúcia saiu de casa pela última vez. A Kombi que sempre a levava ao trabalho não estava disponível naquele dia. Então ela decidiu ir a pé até a rodoviária para pegar o ônibus que a levaria à fazenda. Era uma viagem de aproximadamente 40 minutos pela estrada de terra que cortava a região pantaneira. O último registro confiável de Lúcia foi feito pelo motorista do ônibus, seu Antônio, que a conhecia bem. Ela embarcou às 17h30, pagou a passagem e sentou-se na terceira fileira, do lado direito. Carregava apenas a bolsa de couro e parecia tranquila, olhando pela janela enquanto a paisagem do cerrado desfilava lá fora. O ônibus parou na entrada da fazenda Santa Rita às 18h15. Seu Antônio viu Lúcia descer e caminhar em direção ao portão principal. Ela acenou para ele, como sempre fazia. Foi a última vez que alguém a viu com certeza. No domingo à noite, quando Lúcia não retornou ao hospital para o plantão noturno, a preocupação começou. Ela nunca faltava ao trabalho. Nunca deixava de avisar se algo impedisse sua presença. O supervisor de enfermagem, Joaquim, tentou ligar para a fazenda, mas naqueles tempos as linhas telefônicas rurais eram precárias e a ligação não completou. Na segunda-feira de manhã, quando Lúcia não apareceu novamente, Joaquim decidiu ir pessoalmente à fazenda. A estrada de terra estava seca e empoeirada, típica da estação. Ao chegar à fazenda Santa Rita, recebeu uma notícia que o deixou perplexo. Dona Carmen nunca havia convidado Lúcia para passar o fim de semana. Mais ainda, não havia há mais de um mês. A partir daquele momento, o que era uma simples ausência no trabalho se transformou em algo muito mais sério. Lúcia Fernandes havia desaparecido e ninguém sabia explicar por quê. A notícia do desaparecimento de Lúcia espalhou-se por Cáceres como um rastilho de pólvora. Em uma cidade onde todos se conheciam, onde os segredos circulavam junto com o vento quente do cerrado, o sumiço da enfermeira mais querida do hospital causou uma comoção sem precedentes. O delegado Mário Santos assumiu pessoalmente a investigação. Homem meticuloso, com mais de 20 anos de polícia, ele sabia que as primeiras 48 horas seriam cruciais. Mas quando começou a investigar, descobriu que essas horas preciosas já haviam passado, perdidas na confusão sobre o verdadeiro destino de Lúcia. As primeiras pistas surgiram ainda na segunda-feira. O caminhoneiro José Carlos Mendes procurou a delegacia após ouvir no rádio sobre o desaparecimento. Ele jurava ter dado carona a uma moça parecida com Lúcia na tarde de sexta-feira, por volta das 6 horas. Mas havia um problema. A jovem estava na estrada que levava a Cuiabá, não à fazenda Santa Rita. Ela parecia nervosa, lembrava José Carlos. Ficou olhando pelo espelho retrovisor várias vezes, como se estivesse fugindo de alguém. Pediu para descer antes da cidade, numa encruzilhada que eu nem conhecia bem. Outro testemunho veio de Benedito, proprietário do bar Fim da Linha,
um estabelecimento simples à beira da estrada. Ele relatou ter visto uma mulher que poderia ser Lúcia na noite de sexta-feira, por volta das 8 horas. Ela estava conversando com um homem alto, de chapéu, que ele nunca havia visto antes. Os dois pareciam discutir sobre algo, mas o barulho da música não permitiu que ele ouvisse o que diziam. As buscas começaram imediatamente. Grupos de voluntários se formaram espontaneamente. Funcionários do hospital, vizinhos, até mesmo pessoas que mal conheciam Lúcia se juntaram às operações. Percorreram estradas, trilhas, açudes, matas fechadas. Cada capim alto, cada curva de rio era vasculhada com esperança e desespero. Dr. Fernando Almeida, diretor do hospital, não conseguia se conformar. Lúcia era como uma filha para ele. Havia sido ele quem a incentivara a fazer o curso de enfermagem em Cuiabá, quem a trouxera de volta para trabalhar em Cáceres. Ela tinha planos. Repetia para quem quisesse ouvir. Queria fazer especialização. Falava em montar uma clínica. Não faz sentido ela simplesmente desaparecer assim. A família de Lúcia era pequena. O pai havia morrido quando ela era adolescente. A mãe 2 anos antes. Restava apenas uma tia em Campo Grande, Dona Irene, que chegou a Cáceres na quarta-feira seguinte ao desaparecimento. Era uma mulher forte, de fé inabalável, que se recusava a aceitar que a sobrinha havia simplesmente sumido. Lúcia não era de aventuras, insistia Dona Irene. Era responsável, centrada. Se disse que ia para a fazenda, é porque realmente pretendia ir. Alguém ou alguma coisa a impediu de chegar lá. As semanas passaram sem novidades concretas. O delegado Mário seguia cada pista, por mais improvável que parecesse. Investigou a vida pessoal de Lúcia, seus relacionamentos, suas finanças. Descobriu que ela havia sacado uma quantia considerável na sexta-feira de manhã, praticamente todas as suas economias. Isso alimentou teorias de que ela poderia ter planejado a própria fuga. Mas havia inconsistências. Se Lúcia havia planejado desaparecer, por que inventar a história da fazenda? Por que não criar uma desculpa mais elaborada? E, principalmente, por que deixar para trás todos os seus pertences, incluindo fotografias da família e lembranças da mãe que tanto amava? À medida que outubro dava lugar a novembro, e novembro ao verão escaldante de dezembro, a esperança de encontrar Lúcia viva começou a diminuir. As buscas se tornaram menos frequentes. Os voluntários voltaram às suas vidas normais. O caso virou assunto de bar, especulação de esquina, mistério de cidade pequena. Dona Irene resistia. Todos os fins de semana vinha de Campo Grande, percorria as mesmas estradas, conversava com as mesmas pessoas, esperando que alguém se lembrasse de algum detalhe novo. Colocou cartazes com a foto de Lúcia em todos os postos de combustível da região, ofereceu recompensa por informações. O Natal de 1984 chegou sem respostas. O hospital ficou diferente sem o sorriso de Lúcia, sem sua dedicação incansável. Dr. Fernando mandou fazer uma placa em sua homenagem que foi colocada na entrada da enfermaria, em memória de Lúcia Fernandes, enfermeira exemplar, que dedicou sua vida a cuidar dos outros. Mas Dona Irene fez questão de corrigi-lo. Não era em memória, era em homenagem, porque, na sua fé inabalável, Lúcia ainda estava viva, em algum lugar, esperando para voltar para casa. Os anos se arrastaram. A democracia chegou ao Brasil. Cáceres cresceu. Novas pessoas vieram morar na cidade. Mas o mistério de Lúcia Fernandes permaneceu, como uma ferida que não cicatrizava. Uma pergunta sem resposta que ecoava pelos corredores do hospital e pelas conversas dos mais antigos. Até que, 18 anos depois, a mata decidiu devolver uma pista. A descoberta aconteceu por acaso, como tantas outras revelações importantes na vida. Era março de 2002, e um grupo de estudantes de biologia da Universidade Federal de Mato Grosso realizava uma expedição de pesquisa na região do Pantanal, a aproximadamente 60 quilômetros de Cáceres. O professor responsável, Dr. Ricardo Tavares, havia escolhido aquela área específica por sua biodiversidade preservada e pelo difícil acesso que garantia menor interferência humana. A trilha que seguiam não constava em mapas oficiais. Era conhecida apenas pelos ribeirinhos mais antigos, que a usavam para pescar em lagoas isoladas durante a época da seca. Foi Márcia, uma estudante do 4º ano,
Quem primeiro avistou algo estranho entre a vegetação. Estava fotografando uma árvore centenária quando um tecido claro chamou sua atenção, preso em galhos baixos a poucos metros da trilha principal. Inicialmente pensou que fosse lixo deixado por outros visitantes, mas algo na textura e na cor do material a fez aproximar-se para investigar melhor. O que encontrou a deixou sem palavras. Era um uniforme de enfermeira completo, blusa branca de manga curta, saia também branca até os joelhos, ambas feitas de um tecido resistente, mas claramente desgastadas pelo tempo e pelos elementos. O mais impressionante era que, apesar dos quase 20 anos expostos ao clima do Pantanal, as peças ainda eram reconhecíveis como um uniforme hospitalar. Dr. Ricardo foi chamado imediatamente. Ele mesmo ficou intrigado com a descoberta. Não era comum encontrar roupas em estado de conservação relativamente bom em meio à mata, especialmente uniformes profissionais. Havia algo de peculiar naquela situação que o fez decidir documentar tudo cuidadosamente antes de tocar em qualquer coisa. Foi então que Márcia fez a descoberta mais importante. Ao examinar a blusa mais de perto, notou que havia algo bordado no bolso superior esquerdo. Com cuidado, afastou alguns galhos que cobriam a peça e conseguiu ler claramente L. Fernandes, em letras azul marinho, bordadas à mão no estilo que era comum nos hospitais da década de 1980. A ficha caiu imediatamente para Dr. Ricardo. Ele havia chegado a Cáceres em 1987 para lecionar na recém-criada extensão da universidade, mas conhecia bem a história do desaparecimento de Lúcia Fernandes. Era um daqueles casos que marcavam uma comunidade, que passavam de geração em geração como uma espécie de lenda urbana local. O grupo interrompeu imediatamente a expedição científica. Doutor, Ricardo contatou as autoridades através do telefone via satélite que carregavam para emergências. Em poucas horas, uma equipe da Polícia Civil chegou ao local de helicóptero, liderada pelo atual delegado de Cáceres, João Henrique Campos, que havia assumido o cargo 5 anos antes. A área foi isolada e periciada minuciosamente. Além do uniforme, os investigadores encontraram fragmentos de uma bolsa de couro, alguns botões que pareciam ter se soltado das roupas e, mais intrigante ainda, alguns objetos pessoais, um pequeno crucifixo de prata, uma caneta esferográfica azul da marca Bic e pedaços daquilo que um dia foi um documento de identidade, completamente deteriorado pela umidade e pelo tempo. O delegado João Henrique assumiu a reinvestigação do caso com toda a seriedade. Ele havia estudado os arquivos antigos ao chegar a Cáceres, conhecia os detalhes da investigação original. A localização onde o uniforme foi encontrado era particularmente intrigante. Ficava numa direção completamente diferente tanto da fazenda Santa Rita quanto da estrada para Cuiabá mencionada pelo caminhoneiro. Era como se ela tivesse tentado se esconder, explicaria mais tarde o delegado em entrevista ao jornal local. Aquela trilha é praticamente inacessível. Alguém só chegaria lá se conhecesse muito bem a região ou se estivesse fugindo de alguma coisa e se perdesse no caminho. A notícia da descoberta explodiu na cidade. Dona Irene, agora com 74 anos e ainda morando em Campo Grande, voltou a Cáceres pela primeira vez em mais de 10 anos. Quando viu o uniforme na delegacia, não conseguiu conter as lágrimas. É dela, tenho certeza absoluta, disse entre soluços. Eu mesma bordei esse nome no uniforme quando ela se formou. Era o presente de formatura que eu podia oferecer. Reconheço cada ponto, cada letra. Dr. Fernando, já aposentado, mas ainda lúcido aos 81 anos, também foi chamado para reconhecer as peças. Confirmou que aquele era realmente o modelo de uniforme usado no hospital na década de 1980 e que se lembrava perfeitamente de Lúcia usar roupas com aquela mesma qualidade de tecido e acabamento. A descoberta reacendeu o interesse público no caso. Jornalistas de Cuiabá e até de São Paulo vieram a Cáceres para cobrir a história. O programa Linha Direta, da TV Globo, produziu uma matéria especial sobre o desaparecimento. Antigas testemunhas foram reentrevistadas, novos detalhes surgiram, mas a principal questão permanecia. O que Lúcia estava fazendo naquela trilha isolada? Como havia chegado até lá? E, principalmente,
Onde estava o resto de sua história? O uniforme encontrado era apenas uma peça do quebra-cabeças. Um quebra-cabeças que, depois de 18 anos de mistério, finalmente começava a se completar. A resposta para o mistério de Lúcia Fernandes chegou de onde menos se esperava, de uma confissão feita no leito de morte, gravada em fita cassete por um homem atormentado pela culpa que carregara por quase 2 décadas. Em agosto de 2002, 5 meses após a descoberta do uniforme, Manuel Ribeiro da Silva, de 67 anos, estava internado no Hospital Regional de Cuiabá com câncer em estado terminal. Ex-funcionário de uma madeireira da região de Cáceres, ele havia se mudado para a capital em 1985, pouco depois do desaparecimento de Lúcia, e nunca mais voltara à cidade natal. Foi sua filha, Conceição, quem trouxe a fita para a polícia. Manuel havia pedido a ela que gravasse suas últimas palavras, alegando querer deixar um relato para os netos. Mas o que ela ouviu foi uma confissão detalhada de um crime que abalaria definitivamente a história de Cáceres. Na gravação, com voz fraca mas clara, Manuel relatava: "Eu não queria que acontecesse daquele jeito. Juro por Deus que não queria, mas eu estava bebendo há 3 dias seguidos, desde que a madeireira me demitiu. Estava revoltado com tudo, com a vida, com o mundo." Segundo sua versão, na tarde de sexta-feira, 21 de setembro de 1984, Manuel estava dirigindo sua caminhonete pela estrada de terra que levava à região das fazendas quando viu Lúcia caminhando sozinha. Ela havia perdido o ônibus, um detalhe que nunca foi apurado na investigação original, e tentava conseguir uma carona para chegar à fazenda Santa Rita. "Ofereci carona para ela", continuava Manuel na gravação. "Ela hesitou no começo, mas estava ficando escuro e começava a esfriar. Entrou na caminhonete e disse que ia visitar uma amiga na fazenda. Mas eu estava com raiva de tudo, e quando ela me rejeitou, quando disse que não queria nada comigo, eu perdi a cabeça." O relato de Manuel revelava que houve uma discussão dentro da caminhonete. Lúcia havia percebido que ele não estava levando-a na direção correta e pediu para descer. Quando ela tentou sair do veículo, houve uma luta. Manuel, embriagado e transtornado pela rejeição e pelos problemas pessoais, empurrou Lúcia com força. Ela bateu a cabeça na porta da caminhonete e desmaiou. Eu entrei em pânico. Confessava na fita. Pensei que tinha matado ela. Não sabia o que fazer. Estava escuro. Não passava ninguém na estrada. Peguei ela no colo e levei para dentro da mata, numa trilha que meu pai me mostrou quando eu era menino. Achei que ela ia acordar, que ia ficar tudo bem. Mas Lúcia nunca acordou. Manuel a deixou numa clareira isolada, cobriu o corpo com galhos e folhas e voltou para casa. Durante dias, acompanhou as notícias sobre o desaparecimento, esperando que alguém encontrasse o corpo e que tudo fosse esclarecido. Mas ninguém nunca procurou naquela área específica. A gravação continuava com detalhes que só quem esteve no local poderia saber. Tirei o uniforme dela porque estava sujo de sangue da cabeça. Pendurei nas árvores para secar, achando que alguém ia encontrar e ia saber o que aconteceu. Mas quando voltei lá uma semana depois, para enterrar, para fazer a coisa certa, já não achei mais o corpo. Os bichos, a chuva, a natureza tinha dado conta de tudo. O impacto da confissão foi devastador para Cáceres. Manuel Ribeiro era conhecido na cidade, trabalhara na madeireira por mais de 15 anos, frequentava a igreja, tinha família constituída. Ninguém jamais suspeitaria dele. Na época da investigação original, ele nem chegou a ser interrogado. O delegado João Henrique ordenou imediatamente uma nova busca na área descrita por Manuel. Com equipamentos mais modernos e uma equipe de peritos forenses, vasculharam cada metro quadrado da região. Encontraram alguns fragmentos ósseos que, submetidos a exames de DNA, foram confirmados como sendo de Lúcia Fernandes. Dona Irene, agora com 75 anos, recebeu a notícia em Campo Grande com uma mistura de alívio e tristeza. "Pelo menos agora sei o que aconteceu com minha menina", disse ao jornal local. "Não foi nada que ela fez de errado. Não foi fuga, não foi abandono. Foi só o azar de encontrar uma pessoa má no caminho." Dr. Fernando, que havia acompanhado toda a investigação mesmo já aposentado, fez questão de estar presente no funeral simbólico de Lúcia. Ela era uma menina boa, dedicada, que só queria ajudar as pessoas, declarou emocionado.
não merecia ter o fim que teve. A história de Lúcia Fernandes tornou-se um marco na cidade de Cáceres. O Hospital Municipal recebeu seu nome em 2003, numa cerimônia que reuniu centenas de pessoas. O uniforme encontrado na trilha foi preservado e hoje faz parte de um memorial em sua homenagem. Manuel Ribeiro da Silva morreu 3 semanas após gravar a confissão, sem nunca ter sido formalmente indiciado. Levou consigo os detalhes exatos daquela noite de setembro de 1984, mas deixou para trás a verdade que a família e a cidade de Cáceres buscaram por 18 longos anos. O caso serve como lembrança de que, mesmo em cidades pequenas, onde todos se conhecem e se confiam, podem existir segredos terríveis escondidos atrás de faces familiares, e de que, às vezes, a verdade pode levar décadas para emergir das sombras do passado. Hoje, quem passa pela estrada que corta a região pantaneira de Mato Grosso pode ver uma pequena cruz de madeira fincada na beira do asfalto, com uma placa simples, em memória de Lúcia Fernandes, 1957-1984. Enfermeira, filha, amiga, nunca esquecida. É tudo o que restou de uma vida interrompida por um momento de violência, mas também é a prova de que o amor e a persistência de uma família podem, eventualmente, trazer à luz até as verdades mais dolorosas. 23 anos se passaram desde que a verdade sobre Lúcia Fernandes finalmente veio à tona. Em 2025, Cáceres não é mais a cidade pequena e isolada de 1984. O progresso chegou com asfalto novo, internet de alta velocidade e um hospital moderno que leva o nome da enfermeira desaparecida. Mas há algo que o tempo não conseguiu apagar: a memória coletiva de uma tragédia que marcou para sempre uma comunidade. O Hospital Municipal Lúcia Fernandes, inaugurado em 2018, é hoje referência regional em atendimento de emergência. Suas paredes brancas e corredores amplos contrastam com a simplicidade do antigo hospital onde ela trabalhou. Na entrada principal, um busto de bronze retrata Lúcia aos 27 anos, com o uniforme que se tornou símbolo de sua dedicação. Abaixo, uma placa de mármore traz os dizeres: sua vida foi interrompida, mas seu exemplo de cuidado e compaixão continua salvando vidas. Doripuro, Patrícia Mendes, atual diretora de enfermagem do hospital, chegou a Cáceres em 2010, atraída justamente pela história de Lúcia. Quando soube que trabalharia num hospital que homenageava uma enfermeira que dedicou tudo à profissão, mesmo sabendo que seu fim foi trágico, senti que era meu lugar, conta ela. Todos os dias, quando passo pelo busto na entrada, lembro que estou aqui para continuar o trabalho que ela não pode terminar. A influência de Lúcia transcendeu os muros do hospital. Em 2015, a Câmara Municipal de Cáceres criou o Prêmio Lúcia Fernandes de Humanização em Saúde, concedido anualmente a profissionais que se destacam pelo cuidado excepcional com pacientes. O prêmio já foi entregue a médicos, enfermeiros, técnicos e até mesmo funcionários de limpeza que demonstraram o mesmo espírito de dedicação que caracterizava Lúcia. Conceição Silva, filha de Manuel Ribeiro, ainda vive em Cuiabá e mantém contato regular com Dona Irene, agora com 97 anos. O relacionamento entre as duas mulheres, inicialmente marcado pela dor e pelo constrangimento, evoluiu para uma amizade improvável, construída sobre o perdão e a compreensão mútua de que ambas foram vítimas das circunstâncias. Meu pai carregou essa culpa até o fim da vida, reflete Conceição, hoje com 58 anos e trabalhando como assistente social. Depois que ele morreu, decidi usar a dor da nossa família para ajudar outras pessoas. Trabalho com prevenção da violência doméstica e abuso de álcool. É minha forma de honrar a memória da Lúcia e, de alguma maneira, compensar o que meu pai fez. Dona Irene, apesar da idade avançada, ainda faz questão de visitar Cáceres todo mês de setembro, no aniversário do desaparecimento da sobrinha. Acompanhada por uma cuidadora, ela vai até o memorial no hospital, depois até a cruz na estrada, e termina o dia visitando o pequeno cemitério onde foram sepultados os fragmentos ósseos encontrados na mata. Eu perdoei aquele homem há muito tempo, diz ela, com a voz ainda firme apesar dos anos. Guardar raiva não ia trazer minha Lúcia de volta, mas ver o bem que a história dela tem feito, as vidas que têm sido salvas neste hospital que leva seu nome,
Isso me dá paz. Ela continua cuidando das pessoas, só que de um jeito diferente. O impacto da história de Lúcia também se fez sentir nas gerações mais novas. A Escola Estadual de Cáceres incluiu seu caso no currículo de história local, não apenas como um exemplo de investigação criminal, mas como uma lição sobre os perigos da violência contra a mulher e a importância da persistência familiar na busca pela verdade. Marina Santos, de 16 anos, estudante do 3º ano, escolheu a história de Lúcia como tema de seu trabalho de conclusão do ensino médio. Quando eu soube que uma enfermeira da minha idade havia desaparecido aqui mesmo, na minha cidade, e que demorou quase 20 anos para se descobrir a verdade, fiquei chocada, conta ela. Mas o que mais me impressiona é como a família nunca desistiu. É uma lição sobre nunca perder a esperança. O local onde o uniforme foi encontrado tornou-se um ponto de visitação não oficial. Mesmo sendo de difícil acesso, grupos de estudantes universitários, pesquisadores e curiosos fazem periodicamente a trilha até a clareira. Em 2020, a Universidade Federal de Mato Grosso instalou uma placa discreta no local, marcando-o como Sítio Arqueológico Forense, caso Lúcia Fernandes. Doutor Ricardo Tavares, o professor que liderava a expedição quando o uniforme foi encontrado, hoje coordena um projeto de pesquisa sobre casos não resolvidos na região. A descoberta do uniforme da Lúcia mudou minha carreira, admite ele. Percebi que a ciência pode ser uma ferramenta poderosa para trazer justiça e paz para famílias que perderam entes queridos. Desde então, já ajudamos a resolver outros 3 casos de desaparecimento na região. O antigo delegado Mário Santos, que conduziu a investigação original, faleceu em 2019 aos 91 anos. Até o fim da vida, ele carregava consigo uma cópia do processo de Lúcia, sempre lamentando não ter conseguido solucionar o caso durante seu tempo ativo. Seu filho, também policial, guarda uma foto de Lúcia na carteira, lembrando-se da obsessão respeitosa que o pai tinha por aquele caso não resolvido. Em 2023, o documentarista carioca André Luiz Pereira lançou o filme O Uniforme na Mata, que reconstrói toda a história de Lúcia Fernandes desde o desaparecimento até a descoberta da verdade. O documentário foi exibido no Festival de Cinema de Brasília e posteriormente na televisão, levando a história de Cáceres para todo o Brasil. O que mais me impressionou ao pesquisar esta história foi perceber como um caso que poderia ter caído no esquecimento se transformou numa força de transformação social, explica André Luiz. A Lúcia se tornou símbolo de várias causas, dos direitos das mulheres, da importância da saúde pública, da persistência familiar, da evolução das técnicas de investigação. É uma história que fala com várias gerações. Hoje, quando o sol se põe sobre Cáceres e a luz dourada do cerrado banha as ruas da cidade, é possível ver famílias caminhando em direção ao Hospital Lúcia Fernandes, sabendo que encontrarão ali o melhor atendimento médico da região. Muitos nem sabem da história por trás do nome do hospital, mas todos se beneficiam do legado que uma jovem enfermeira deixou através de sua dedicação e da determinação de uma tia que nunca desistiu de buscar a verdade. A história de Lúcia Fernandes prova que algumas vidas, mesmo quando interrompidas tragicamente, podem continuar tocando e transformando outras vidas décadas depois. Em cada plantão noturno no hospital que leva seu nome, em cada prêmio entregue a um profissional humanizado, em cada aula sobre a importância de nunca desistir da verdade, Lúcia continua presente. E talvez essa seja a mais bela forma de imortalidade que alguém pode alcançar. Viver para sempre no bem que inspira nos outros, na esperança que desperta, na certeza de que uma vida dedicada ao cuidado do próximo nunca será verdadeiramente perdida.